Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Esse é o canal Desbravando as Escrituras e tem o objetivo de levar até você o conhecimento da palavra do nosso Deus. Hoje, em especial, vamos aprender um pouco mais das 7 pragas do livro de Apocalipse, que está revelada no capítulo 15 e no capítulo 16 do livro de Apocalipse. Você é o nosso convidado de honra. Então vamos para o texto sagrado, pega a sua Bíblia e juntos vamos desbravar o texto sagrado dessa noite. Lembrando que Deus hoje, nessa noite, mais uma vez, Ele quer renovar sobre a minha e sobre a sua vida as misericórdias dele, para que juntos possamos nos achegar mais perto do trono da graça. Então vamos para o texto sagrado e vamos ler. O livro de Apocalipse, capítulo 15, diz assim, versículo 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Muito bem. Chega então o grande fim da saga dos cristãos pela face da terra. Mais uma vez, a humanidade agora foi dividida em 2 grupos. De um lado, aqueles que aceitaram a Cristo e viveram de acordo com a sua palavra, guardando e respeitando os seus mandamentos. De outro lado, nós temos as pessoas que não quiseram viver de acordo com a palavra de Deus, dizendo que os 10 mandamentos não deveriam ser guardados, que abriram mão do cristianismo, de viver de acordo com o exemplo e o testemunho de Cristo, para viver de acordo com a vontade dos poderes que não pertencem a Deus, que é a besta do Apocalipse. Nesse momento, eles recebem então a marca da besta. A humanidade teve a sua oportunidade de ouvir a voz do Senhor, convidando-os a tomar posição ao lado dele, mas eles rejeitaram. A voz do Espírito Santo foi rejeitada durante toda a vida deles. Quando alguém falava de Cristo, essas pessoas fechavam o coração e não entregavam a sua vida a Deus. Portanto, Deus derrama mais uma vez o Espírito Santo sem medida na vida do seu povo, para que o seu povo possa dar um testemunho eficaz e poderoso, para que todas as pessoas na terra possam decidir de que lado deve ficar. Mas, enfim, a humanidade será reprovada no seu último teste final, porque eles não irão aceitar Jesus Cristo. Nesse momento, encerra-se a obra de intercessão de Jesus Cristo no santuário celestial. Nesse momento, como está escrito aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 15, no versículo 6 em diante, que diz o seguinte: depois dessas coisas eu olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saiu do santuário, vestido de linho puro, resplandecente, cingido ao peito com cintas de ouro. Então dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos as 7 taças de ouro, cheios da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. E o santuário encheu-se de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Nesse momento, há uma nuvem que toma conta do santuário. Não é mais possível ninguém entrar ou sair do santuário. Em outras palavras, agora é findado o tempo da graça, ou seja, não há mais a partir de agora oportunidade de arrependimento para a humanidade rebelde. Agora é terminado a intercessão pelo homem. Tudo que estava disponível, ou tudo que estava ao alcance de Deus, para que fosse feito para salvar a humanidade, foi feito. Nesse momento, Cristo então levanta do santuário, tira as suas vestes de sacerdotal, de intercessor pela humanidade, e agora veste as vestes de general. Ele agora cumpre-se a profecia do livro de Daniel, capítulo 12. Miguel se levanta para defender o seu povo. Como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 7, agora os 4 anjos não mais seguram os 4 ventos sobre os 4 cantos da terra, mas agora os ventos sopram sobre a humanidade rebelde. Os ímpios irão viver de acordo com Deus a quem eles escolheu. Como eles rejeitaram a Cristo e agora escolheram viver de acordo com a vontade de Satanás, eles terão que viver de acordo ou seguir a vontade do Deus a quem ele escolheu, que é o inimigo. Nesse momento, o primeiro anjo então sai e derrama a sua taça pela terra. A primeira praga é derramada sobre a humanidade. Está no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 1, que diz o seguinte: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores de sua imagem sobreviveram
úlceras malignas e perniciosas. Lembra que essa também foi uma das pragas que caiu sobre o Egito. Quando nós falamos das 7 pragas do livro de Apocalipse, meu amigo, minha amiga, eu e você não temos nada a temer. Você sabe por quê? Porque nós não devemos ficar preocupados quando nós falamos das 7 pragas do livro de Apocalipse. Porque eu e você, ao nos colocarmos na mão de Deus, somos selados pelo poder do Espírito Santo. Deus coloca sobre nós a sua marca de proteção e propriedade. Somos propriedade exclusiva do Senhor. Portanto, como está escrito no livro de Salmos, Salmo 91, não é isso? Versículo 14 ao 16, diz, porque a mim se apegou com amor, eu livrá-lo-ei. Ou seja, quando você se coloca na mão de Deus, meu amigo, Ele estende os seus braços sobre eu e você, nos protegendo de todo o mal. Amém? Amém porque você aceitou a Cristo. Amém porque você dedicou a sua vida a Ele. Nesse momento, onde os ímpios rejeitaram a Cristo, agora eles recebem cólera da ira de Deus que é derramado sobre a humanidade sem misericórdia. Você sabe por quê? Porque Deus quis proteger, Deus fez de tudo, mas eles renegaram a Cristo e deixaram de viver de acordo com a vontade do Senhor. Portanto, agora, as pessoas que têm a marca da besta, que é o número 66, a gente vai estudar isso num programa mais à parte, eles agora recebem a primeira taça, que são as úlceras. Salmo 91, versículo 3, fala que praga nenhuma chegará até a nossa tenda, até a nossa casa. Amém? Muito bom isso, não é verdade? Muito. Ok, vamos então agora para a segunda praga do Apocalipse, que será derramado sobre a vida dos ímpios, sobre a vida daqueles que negaram a Cristo. Diz assim, livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 3, diz assim, derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Quando esse anjo derramar essa taça sobre o mar, eu e você vamos testemunhar uma grande carnificina. Todos os seres vivos que existem no mar irão morrer. As pessoas vão ficar desesperadas, porque a água do mar vai se tornar como em sangue. E olha só, que essa foi a primeira praga que foi derramada no Egito. Lembra disso? A primeira praga que foi derramada no Egito, a água se tornou em sangue. Vamos então para a terceira praga que será derramado. Venha comigo. Diz o seguinte. Derramou o terceiro a sua taça nos rios, nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E olha só o que acontece nesse momento, onde é derramada a terceira praga sobre as fontes das águas que se tornam em sangue. Nesse momento, quando essa praga acontece, um anjo canta algo diferente. Olha só o que é que esse anjo canta. Então ouviu o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que eras o santo, por julgar-te estas coisas. Versículo 6, presta bem atenção nisso, para você ouvir a voz do Espírito Santo te convidando a levantar de onde você está e entregar a sua vida a Deus. Olha só o que ele fala, versículo 6. Portanto, derramaram o sangue dos santos e de profetas, também sangue lhe tem dado a beber, e são dignos disso. Eu vi do altar que se dizia, certamente o Senhor Deus é todo-poderoso, verdadeiro e justo são teus juízos. Então, muito bem, presta atenção. Um abraço também especial aí para a Bina e para toda a sua família, viu? Que Deus abençoe vocês. Muito bem, neste momento, o terceiro anjo derrama a sua taça sobre as fontes das águas e os rios se tornam em sangue. Nesse momento, os ímpios irão tentar beber água, mas a água se tornará em sangue. Mais uma vez, eles entram em desespero. Entram em desespero porque eles não vão achar água para beber. Mas olha só o que acontece. O livro de Isaías, versículo 41, você pode ler na sua Bíblia, versículo 17, fala que a água dos justos será certa, que não faltará a sua água. Sabe por quê? Porque nós adoramos aquele que é criador das fontes das águas, do mar e de tudo que nele há. Onde que está escrito isso? Está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 8, quando se trata do quarto mandamento, não é isso? Nós adoramos o Deus Criador, nós não viemos do acaso. E aqui está dizendo também que, olha só, versículo 6, né? Porque derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também sangue lhe tem dado a beber. Essa humanidade, esses ímpios ou essas pessoas que irão viver no tempo do fim, que rejeitaram a palavra de Deus, eles serão culpados de toda a tragédia
de todo o sofrimento e de toda a perseguição que os filhos de Deus têm sofrido, desde o justo Abel até o último justo que viverá sobre essa terra. E aí você lembra que às vezes nós falamos de massacre de cristão, nós retratamos sempre a Idade Média, não é isso? Mas na verdade, ainda hoje, para você ter ideia, em média, 2 cristãos é assassinado por dia. Sabe por quê? Porque eles vivem de acordo com a palavra de Deus. Eles não vivem de acordo com o costume ou com a tradição ou de acordo com a moda ou a tendência do mundo. Eles vivem de acordo com a palavra do Senhor. Portanto, o cristão ele é perseguido, mas ai daquele que levantar um dedo contra um servo e uma serva do Senhor, porque como está escrito no livro de Abacuque, capítulo 2, eu e você somos as meninas dos olhos de Deus. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Se alguém mexer conosco, está mexendo com o próprio Deus, porque nós somos filhos do Altíssimo. Amém? Deus seja louvado. Nesse momento, os ímpios irão beber água e a água vai transformar em sangue. Não vão conseguir beber a água. Mas nós, que adoramos a Deus, que vivemos de acordo com a palavra do Senhor, não estou limitando você a um título da religião, estou limitando você à obediência do texto sagrado. Estou limitando você a obedecer os mandamentos de Deus, porque aqui está dizendo que se eu e você formos fiel ao texto sagrado, Deus irá nos proteger. Você quer receber a proteção de Deus? Você quer viver de acordo com a palavra do Senhor? Então, entregue a Ele, permita que Ele te alcance. Mais uma vez, a primeira praga, então, é derramada sobre a terra. Vem úlcera sobre aqueles que desobedecem a palavra do Senhor, mas praga nenhuma alcança a casa do justo. Depois, o segundo anjo derrama a sua taça sobre o mar, e esse se transforma em sangue, morrendo todos os seres viventes que ali está. O terceiro anjo, então, derrama a sua taça sobre os rios e sobre as fontes das águas. As águas se tornam em sangue. Nesse momento, eles desesperados bebendo água, procurando beber água, não tem como beber, mas o que acontece? Nesse momento, Deus providencia água para os seus fiéis. Vamos então para a quarta praga. Vamos comigo então no livro de Apocalipse, capítulo 6. Muito bem, vamos então para a quarta praga que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 8, que diz o seguinte, olha, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e não se arrependeram para lhe darem glória. Olha só que interessante. Nesse momento, você vai perceber que essa ação que acontece aqui no versículo 8 é quase que uma réplica do que acontece com as trombetas. Lembrando que lá, nas trombetas, o sol e a lua não mais dão seu brilho, não é isso? Mas aqui está falando que, nesse caso da praga, da quarta praga, o sol irá aquecer-se mais. Então, nesse caso, você já consegue imaginar. Se você pesquisar na internet, você vai ver que não tão distante o nosso tempo, uma onda de calor estava queimando as pessoas, principalmente na Índia. Estavam queimando de fato as pessoas. Mas nesse momento, quando esse anjo derrama a sua quarta taça pela terra, ou a quarta praga, os homens são queimados pelo fogo. E interessante é que, olha só, mesmo sofrendo, mesmo vivendo sem água, mesmo sendo atormentado com úlceras, agora com o intenso calor do sol, no versículo 9 fala, bem no finalzinho, e não se arrependeram para dar glória ao nome do Senhor. E você entende que quando as pragas caíram no Egito, quando uma praga caía, a outra praga só caía quando uma saía, ou seja, quando o efeito da primeira não mais existia. A outra então caía, mas aqui não, é cumulativo. E aqui está falando que eles, com intenso calor, blasfemaram o nome de Deus e têm autoridade sobre esses flagelos e não se arrependeram para lhe darem glória. Você sabe por que os homens não se arrependem aqui mesmo diante do sofrimento? Você sabe por quê? Porque nesse momento, o Espírito Santo não mais atua no coração deles. Agora foi fechada a porta da graça. Eles não têm mais oportunidade, ou eles não têm mais a capacidade de aceitar Deus como Criador da sua vida e depositar a sua vida na mão deles. É por isso que é muito importante, nesse exato momento, você entregar a sua vida na mão de Deus e ouvir a voz do Espírito Santo. A sua oração, a minha oração constantemente deve ser, Senhor, permita ouvir a tua voz. Permita, Senhor, poder fazer
a tua vontade. Você sabe por quê? Quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, quando nós aceitamos viver de acordo com a palavra do Senhor, somos capazes de nos derramar diante do altar do Senhor e aceitar o perdão de Jesus Cristo. Quando eu e você ouvimos a voz do Espírito Santo, nós nos derramamos como oferta perante o Senhor. Mas nesse momento, todos aqueles que rejeitaram a voz do Senhor agora não mais aceita o perdão ou não aceita mais viver de acordo com a palavra de Deus, mas continua blasfemando o nome de Deus. E aí você lembra que quando fala blasfemar o nome de Deus, nós sempre devemos lembrar que isso reflete ao mandamento do Senhor. Lembra disso? Lá os 4 primeiros mandamentos. Lá fala que nós devemos não adorar outro Deus, não prestar culto a eles, nem blasfemar o nome do Senhor, né? Tomar o nome do Senhor Deus em vão, tá bom? Muito bem. Então vamos então para a quinta praga, que agora é derramado sobre a humanidade. Olha só, a quinta praga diz o seguinte. Quinta praga está no capítulo 16 do livro de Apocalipse, versículo 10, que diz o seguinte: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cuja o reino se tornou em trevas, e os homens mordiam a língua por causa da dor que sentia, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias, das úlceras que sofria, e não se arrependeram. Mais uma vez, agora o ataque do quinto flagelo ou da quinta praga é direto contra o trono daqueles que profanaram o nome de Deus. E aí todo mundo será levado a testemunhar quem é aqueles que perseguiram o povo de Deus, que agora sofre a própria ira do povo de Deus. Tá bom? Então, muito bem. Vamos então para o sexto flagelo. Obrigado, Nayara, pela sua presença, tá bom? Que o Papai do Céu continue conduzindo a sua vida. É muito bom ter você aqui com a gente, viu? Deus abençoe você. Muito bem, vamos então para a sexta praga. Sexta praga, sexto flagelo, está no capítulo 16 do livro de Apocalipse, versículo 12, que diz o seguinte: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Olha só. Cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Então vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reinos do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olha só o que o versículo 15 diz: eis que vem como vem um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para não andarem nu e não se veja a sua vergonha. Então se ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Amagedon. Essa sexta praga é muito interessante porque ela trabalha com bastante símbolos que dá para eu e você volvermos a história da queda da Babilônia. Muito bem, aqui quando a Bíblia se trata do rio Eufrates, se trata de todos aqueles que apoiam os inimigos de Deus. O rio Eufrates é um rio grande, ele tem cerca de 3.500 quilômetros de extensão. Ele cobre aí 3 países, né, que é a Turquia, o Iraque e a Síria. Esse rio, ele protegia a grande cidade de Babilônia no tempo de Daniel, quando a cidade existia. Esse rio ainda existe hoje, mas lógico que não tanto como proteção que nem existia para a época de Nabucodonosor e ali para a cidade de Babilônia. Oferecia para os seus inimigos proteção, trazia, adubava, né, irrigava as plantações, trazendo fartura para as pessoas ali. Por isso, Babilônia se tornou quase que impenetrável. Em 539, para que Babilônia pudesse cair, para que o Império Neobabilônico de Nabucodonosor deixasse de existir e viesse agora Círio e Dário e dasse início a uma nova dinastia, o que foi preciso fazer? Ciro, então, com seu exército, ele cava desviando fluxo do rio que entrava na cidade de Babilônia, que era protegido. Ele agora desvia o curso do rio e as águas agora são direcionadas para outro lugar e o exército entra agora ali e consegue conquistar Babilônia. Nesse momento está falando que derramou o sexto a sua taça sobre o rio Eufrates, cujas águas se secaram e se prepararam o caminho dos reis que vem do lado nascente do sol. É muito interessante e agora eu quero dizer para você, presta atenção no que eu vou dizer. Está prestando atenção?
haverá um momento em que aparecerá no céu uma mão grande, gigante, sustentando as tábuas dos mandamentos. E o quarto mandamento irá brilhar e todo olho verá. Nesse momento, todo o religioso, todas as pessoas que seguem uma religião, irão perceber que foram enganados pelos seus líderes. Exatamente. Você tem a escolha agora de acreditar ou não no que eu estou falando para você. Mas o texto sagrado está falando que o rio Eufrates vai secar mais uma vez. Ou seja, o apoio a todos aqueles que apoiaram aqueles que diz que os mandamentos de Deus não estão mais em verdade, será jogado por terra. O povo será agora acordado, será despertado para ver que foram enganados pelos seus líderes. Nesse exato momento, eles agora não mais irão perseguir o povo de Deus, mas irá perseguir os seus líderes religiosos que mentiram para eles, enganaram para ganhar o dinheiro deles, para ganhar o dízimo deles. E não estava interessado na salvação deles, estava interessado na condição social, econômica. E perceberam que foram enganados. Portanto, meu amigo, você precisa viver de acordo com o que está escrito na palavra do Senhor. Você precisa entregar a tua vida a Deus. Você sabe por quê? Porque Babilônia irá cair mais uma vez. Babilônia irá cair mais uma vez e todos os filhos de Deus serão convidados a viver de acordo com a vontade do Senhor. E eu quero dizer para você que hoje, nesse exato momento, Deus está formando o exército dele e Satanás também está formando o exército dele. Nesse momento, você vê aqui que fala que eles, versículo 16, capítulo 16, fala: então os ajudaram no lugar que em hebraico se chama Amagedon. Lembrando que nós falamos no capítulo 14 das 3 mensagens angelicais, que é a última mensagem oferecida à humanidade, não há mais nenhuma outra mensagem, mas Satanás também agora levanta 3 espíritos falsos que vêm trazendo mentira para a humanidade. Tanto importante que você nos colocamos na mão de Deus. Vamos para o 7º e último flagelo. Então, versículo 17 do capítulo 16. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Sobreveio relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice de vinho da fúria da sua ira. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivara, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa dos flagelos da chuva de pedra, os homens blasfemaram de Deus, quanto aos seus flagelos eram sobremodos grandes. Deus seja louvado por minha e por sua vida, porque nesse exato momento, mais uma vez, a palavra estar consumado será dita. Lembrando para você que a palavra estar consumada foi dita apenas uma vez por Cristo quando estava lá na cruz, preso e prestes a entregar a sua vida por toda a humanidade. Quando Jesus Cristo percebeu que estava tudo pronto para que o plano da salvação fosse uma realidade na vida de qualquer ser humano que aceitasse Ele como Senhor, quando tudo estava preparado para que Ele pudesse entregar a sua vida como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele exclamou: estar consumado. Naquele momento, quando Jesus estava na cruz do Calvário, que Ele falou estar consumado, Ele entrega a sua vida nas mãos de Deus e morre. Nesse momento, a terra fica escura, há um terremoto, a sepultura se abre, o cordeiro que estava para ser crucificado, sacrificado lá no templo, foge e o véu do santuário se rasga de cima a baixo, dizendo que aquele sistema representativo de oferecer sacrifício não era mais válido, porque o grande sacrifício pela humanidade foi Cristo que deu a vida na cruz por cada ser humano. Nesse momento, quando Cristo agora, de acordo com o livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 17, quando Cristo fala estar consumado, tudo foi feito. Agora já não há mais espera, não há mais demora. Cristo virá para buscar os seus filhos. É nesse momento,
outro terremoto acontece. Pedras do tamanho de um talento caem do céu. Ou seja, é uma grande chuva de granizo, como antes não visto. Com pedras que pesam cerca de 34 a 50 quilos caindo do céu. Você consegue imaginar o terror que acontece? O chão tremendo, terremoto, pedras caindo. Mas o povo de Deus mantém os olhos fixos no céu. Sabe por quê? Porque nesse momento o céu se enrola como um pergaminho e Jesus Cristo vem buscar eu e você que dedicamos a nossa vida a Ele. Portanto, pode cair o mundo, nós estamos em paz. De fato, o mundo irá cair mais uma vez. Portanto, nós que obtemos a paz que nós tanto precisamos, nós devemos colocar nossa vida na mão de Deus. Bom? E aí eu quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado aqui. Meu amigo, o mundo irá cair. Deus irá dar a última mensagem, convidando a humanidade, dizendo: sai dela, povo meu. Deus está ansioso para salvar eu e você. Quando nós abrimos o texto sagrado, estamos convidando ou cedendo a cada ser humano, mais uma vez, a oportunidade. A pergunta é: por que você se demora de colocar a sua vida na mão de Deus e viver de acordo com o que o Senhor diz? Venha para Jesus Cristo. Ele quer conduzir a tua vida. Ele quer dar sentido para a sua vida. Você sabe por quê? E o inimigo faz com que muita gente não crê na palavra de Deus, porque muita gente não vive de acordo com o Senhor, porque ele não tem mais esperança para a vida dele. Portanto, ele nem quer que as pessoas escutem que irá acontecer isso. Para quê? Para que as pessoas sejam tomadas de surpresa. Mas eu e você fomos convidados pelo Espírito Santo para dar o sonido na trombeta, ou seja, para falar a mensagem de Deus ao coração das pessoas. Enquanto existimos, nós devemos viver por Ele, porque tudo que temos e tudo que somos é para Deus. Entrega a sua vida a Jesus Cristo. Eu quero orar com você, feche seus olhos. Obrigado, Senhor, porque, mais uma vez, o texto sagrado revelou que este mundo está prestes a se encobrir. Por favor, Senhor, toma-nos em Tuas mãos e ajuda-nos, ó Deus, a viver de acordo com a Tua palavra. É o nosso desejo, Senhor, estar ao Teu lado e viver ao Teu lado por toda a eternidade. Transforma, Senhor, o nosso coração, transforma, Senhor, o nosso pensamento. Ajuda-nos, ó Deus, a largarmos aquilo que faz nos separar de Ti e ajuda-nos, Senhor, a ser homens e mulheres que vivam de acordo com a Tua palavra, que seja fiel aos Teus mandamentos e representa a Tua causa neste mundo. Por favor, Senhor, coloca o Teu selo sobre nós, porque o nosso desejo, Senhor, é ser protegido por Ti. A Tua palavra diz que praga nenhuma chegará à nossa casa ou à nossa tenda. Por favor, Deus, que isso seja uma realidade na vida de cada um dos Teus servos. Que o nosso existir seja para viver de acordo com a Tua palavra. Obrigado pelos irmãos que tão gentilmente têm nos assistido. Obrigado pela Igreja do Limão. Obrigado por Tua Igreja Mundial que está espalhada por essa terra para levar a Tua mensagem. Nós nos depositamos em Tuas mãos, porque entendemos que aí é o melhor lugar para que cada um de nós possamos aceitar. Porque a paz que emana dos altos céus tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo. Portanto, nós te oramos e agradecemos por Jesus, hoje e sempre. Amém. Mais uma vez, eu quero agradecer vocês, que Deus continue abençoando vocês. Eu faço um apelo muito querido. Entra no canal Desbravando as Escrituras, assista lá a programação que está lá, compartilha com as pessoas, porque o nosso objetivo é fazer com que essa mensagem alcance muitas pessoas, tá bom? Muito bem, então se inscreve, assina o sininho aí de notificação, para que você possa receber todas as mensagens assim que for lançado no canal. Assista lá, porque você tem vários temas que você pode assistir para tirar dúvidas, né? Tem vários assuntos lá, montado tópicos como estudo bíblico, para que você possa estar reaprendendo ou reafirmando a sua fé. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade. Que Deus continue conduzindo a sua vida até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.